Vamos continuar o programa de hoje e falamos-lhe agora de algo que também, segundo sei, já daria ao roteiro turístico, é o roteiro da matemática. A matemática ao nosso encontro, o nosso convidado, professor Ricardo Cunha Teixeira, fala-nos hoje deste tema que vemos na imagem, qual não foi a minha surpresa quando soube que íamos falar de arroz doce e da matemática no arroz doce. E por que não, não é? Nesta altura do ano, realizam-se um pouco por todas as ilhas dos Açores e não só, também nas nossas comunidades de imigrantes, as sopas em honra ao Divino Espírito Santo, e uma forma de homenagear essa tradição foi tentar apresentar os 7 tipos de frisos num suporte diferente. No caso concreto, através da decoração com canela das lindas travessas de arroz doce. Lindas e deliciosas, ainda por cima estas que nos apresenta têm uma cor maravilhosa. Vamos então dar início a este tema. Eu fiquei surpreendida, lá em casa com certeza também, mas vamos perceber já tudo. Antes de mais, convém fazer algumas referências a tipo ficha técnica, porque essa travessa que vimos foi elaborada no âmbito de umas sopas que decorreram no Império da Trindade da Atalaia, na freguesia da Feiteira. Quem organizou foi o Pedro e a Edna Soares. E é interessante porque, do ponto de vista matemático, interessa por quantidades. E nós estamos aqui a falar em 100 convidados. E numa quantidade considerável, por exemplo, só para elaborar as sopas, que foram feitas pelo Sr. Sérgio do Algar, que é conhecido, um especialista em sopas. Nós estamos a falar, como eu estava dizendo, para 100 convidados, em 45 kg de carne para cozer, 30 kg de carne para assar e outras quantidades, tipo 10 kg de repolho, de couve, 10 kg de cebola, 6 litros de vinho, 5 litros de polpa de tomate. Portanto, estamos a falar numa quantidade considerável, é um esforço considerável. E é de louvar, portanto, a fé, o esforço e a dedicação das pessoas que organizam estas sopas um pouco, não só na região, mas também além fronteiras. Eu também não posso deixar de falar na massa cevada, antes de falarmos no arroz doce. A massa cevada tradicional de Faial, eu sou suspeito, porque sou de lá, mas eu acho que é a melhor. Não se diz isso. Não, é uma das melhores. São todas boas, todas têm as suas particularidades, não é? Esta foi elaborada, foram elaborados 20 pães de massa cevada pela Graça Meirinho e envolve também uma logística considerável, novamente. Estamos a falar de 22 kg de farinha, sem fermento, 12 dúzias de ovos, 22 pacotes de manteiga, 20 limões, por causa da raspa de limão, 9 kg de açúcar e depois a noz moscada, a canela e algumas bebidas como o anis e a aguardente. Portanto, uma logística considerável. Só deve ter muito bons conhecimentos para lhe divulgarem todos os ingredientes e as quantidades. Com base nisto, fazendo as contas, conseguimos fazer a massa cevada com esta receita. Mesmo assim, as pessoas têm sempre truques, porque, no sentido de alguns ingredientes devem ser adicionados primeiro que outros. E há sempre pequenos truques que não são revelados. Fazem diferença. E eu também não vou revelar aqui, não é? Vamos revelar os truques do arroz doce. Do arroz doce. A matemática na canela, segundo percebo, é a canela que vai fazer aqui a matemática. Exatamente. O arroz doce foi elaborado por Gorete Rosa, uma especialista neste prato tradicional da doçaria portuguesa. Foram feitas ao todo 13 travessas. E é engraçado aqui o número 3 e 7 vão aparecer, os números que falámos na última rúbrica. Foram elaboradas 13 travessas e foi preciso 7 kg de arroz, 7 dúzias de ovos, a parte das gemas, 7 kg de açúcar, 7 pacotes de manteiga, 7 limões e depois a canela e também cerca de 7 litros de leite. Portanto, é engraçada a dosagem. E como encontrar a matemática? Portanto, a ideia era, no fundo, apresentar os 7 tipos de frisos, que já falamos aqui no âmbito das calçadas, das varandas, do artesanato, mas apresentá-los num suporte diferente, através da decoração das travessas com canela. E por isso podíamos passar à primeira imagem, penso eu. Vamos ver a primeira imagem, que é lindíssima, já está a abrir o apetite, meu Deus. Este é um primeiro friso que estamos a ver. Todos os frisos caracterizam-se pela repetição de um motivo ao longo de uma faixa. Há sempre o mesmo espaçamento entre as cópias do motivo. Em matemática nós dizemos que estamos na presença de simetrias de translação, que são simetrias na mesma direção e, portanto, definidas através de um vetor de módulo mínimo, que dá então a distância, o sentido e o comprimento entre as várias cópias do motivo. Este friso apenas tem simetrias de translação, não tem outro tipo de simetria. Já aqui falamos, por exemplo, muitas vezes da meia volta. Aqui é um exemplo de como este friso não tem meia volta. É se imaginarmos a travessa de pernas ao ar,
A configuração é diferente, obviamente, portanto fica também tudo pernas ao ar, portanto a configuração é diferente e altera-se. Daí que este friso apenas tem simetria de translação. Todos os frisos têm essa simetria. Agora vamos ver os restantes 6 exemplos que, para além da simetria de translação, também têm outras simetrias. Podemos passar ao próximo. Neste aqui, nota-se claramente uma simetria de reflexão em espelho na horizontal. Portanto, se nós imaginarmos ali o eixo central do friso, portanto, se dividirmos o friso em duas partes na horizontal e se superpusermos essas duas partes, nós conseguimos ter, portanto, essa ideia de simetria de reflexão, que é talvez o conceito mais intuitivo que nós temos no dia-a-dia. No próximo exemplo, também temos simetria de reflexão, mas agora na vertical, ou seja, com direção perpendicular ao friso. Vamos vendo as várias colheres que ali estão, portanto, apresentam também simetria de reflexão. Nós conseguimos fazer tal superposição das duas metades do plano em várias posições, portanto, ao longo do friso. Próxima imagem. Segue-se também um exemplo clássico, já falamos aqui, a Sílvia já está a ver o que é a tal ideia das marcas que nós deixamos quando andamos descalços na areia, portanto, que se chama a simetria de reflexão deslizante, em que há uma reflexão seguida de um deslocamento, portanto, de vetor paralelo ao eixo de reflexão e que dá essa ideia de alternância, que também produz, portanto, um efeito muito interessante. Estes 4 tipos que vimos de frisos não têm meia volta. Os próximos 3 têm, então, a meia volta, e já podemos passar ao próximo. Este que aqui está tem meia volta. O que é que significa? Se nós virarmos a travessa de pernas ao ar, a configuração mantém-se. É tal ideia dos S que já aqui falamos muitas vezes. E este, particularmente, foi feito em homenagem aos frisos em calçada aqui da cidade de Ponta Delgada, porque muitos destes frisos aqui na cidade de Ponta Delgada são deste tipo. Não têm todos esta configuração, mas são deste tipo de friso. Portanto, um friso que tem as tais simetrias de translação, a repetição de motivo ao longo da faixa e a meia volta. E encontra-se, já podemos ver na próxima imagem, um exemplo é aqui na rua Dr. Aristides da Mota, mas também existem muitas outras ruas com este tipo de friso, como por exemplo a rua Dr. Guilherme Poças, a Avenida Gaspar Frutuoso, a rua 6 de Junho, o Largo de Camões, a Rua dos Clérigos, as Portas da Cidade e o Largo da Matriz. Também encontramos muitos exemplos deste tipo de friso que tem o tal S esticado, às vezes com uma configuração diferente, mas que dá sempre a meia volta. Portanto, os nossos telespectadores têm que estar mais atentos ao chão. Tirar os olhos do prato e olhar para o chão. Olhar para o chão. No próximo exemplo, continuamos sempre com meia volta, mas agora aqui também temos, como é fácil de constatar, a tal simetria de reflexão em espelho. Aqui quer na horizontal como na vertical. Este friso foi construído para homenagear, de certa maneira, os frisos em calçada da cidade da Horta, porque há muitos deste tipo. Vemos na próxima imagem o exemplo concreto. Aqui esse friso em calçada diz respeito, portanto, à Praça da República, na Ilha de Faial. Também encontramos na Ilha de Faial, na cidade da Horta, outros passeios com este tipo de friso, como por exemplo na Alameda Barão de Rochas, no Largo Duque de Ávila e Bolama, na Rua Walter Ben Saúde, na Rua Conselheiro Medeiros e na Rua José Azevedo. É um friso muito comum na cidade da Horta. Que giro. E já passamos para o último tipo de friso. Antes disso, já agora, tenho aqui só uma nota, porque este friso que vimos aqui, da Praça da República, já foi utilizado para uma atividade da Ciência 2.0 da Universidade do Porto, que se baseou no roteiro de frisos da cidade da Horta que eu desenvolvi e que já foi divulgado em tempos aqui no programa, e que, portanto, podemos ver ali em baixo, do lado direito, o friso que está com fundo laranja, o tal friso, que também já, portanto, é contemplado numa atividade que está disponível para todos que quiserem consultar na web. Reconhecimento do trabalho feito, professor, parabéns. Também é importante, eu acho que o que quero transmitir hoje passa um bocadinho por chamar a atenção para o património que temos, nomeadamente na calçada portuguesa e nas diferentes formas que podemos e das diferentes iniciativas para aproveitar e potenciar este património. Muito bem. Vamos continuar para o último exemplo. Este agora, falta, claro, falar da cidade de Angra do Heroísmo, não podíamos deixar de falar, cidade de património da humanidade, e este friso que tem meia volta, mas também tem simetria de reflexão. O que distingue do anterior é que só tem simetria de reflexão na vertical, portanto, com direção perpendicular ao friso. Não conseguimos a simetria de reflexão na horizontal. Este zigue-zague, do tipo de desenho grego, é muito comum na cidade de Angra do Heroísmo. Podemos ver na próxima imagem o exemplo. Onde é que está? Aqui, este exemplo é da Rua da Sé.
portanto, das faixas laterais da Rua da Sé, encontramos este exemplo, mas existe em muitas ruas com uma configuração parecida, o mesmo tipo de friso, em muitas ruas da cidade, como, por exemplo, na Canada dos Melancólicos, na Rua Beato João Batista Machado, na Rua Henrique Brás, na Rua Dr. Luís Ribeiro, na Rua Padre Manuel Joaquim Máximo, na Avenida Tenente Coronel José Agostinho, enfim, é um friso muito comum na cidade de Angra do Heroísmo. Portanto, para além de termos ficado agora com inspiração para decorar os pratos de arroz doce, se bem que eu não consigo imaginar como é que se faz aquela decoração tão direitinha, já ficamos com a noção que eles podem ser matemáticos. Exatamente. E que podemos potenciar, como eu estava dizendo há pouco, a nossa calçada, que é muito rica, não só, por exemplo, em termos de doçaria, mas também, porque não, no âmbito do artesanato. Temos diferentes formas de artesanato, já aqui falei de algumas. Aqui no programa divulgamos muitas formas de artesanato e muitas delas podem ser utilizadas, por exemplo, para reproduzir os 7 tipos de frisos e com isso potenciar um tipo de turismo que está a ser desenvolvido e cada vez com mais força, que envolve um público específico, que é o turismo matemático, que já é uma realidade. Eu deixei essa indicação no início, até porque estávamos a falar em off disso mesmo. Explique-nos lá o que é este turismo matemático. O turismo matemático... Estão a pensar assim, bem, vamos de férias e vamos fazer contas. A ideia é, há vários sites já dedicados ao turismo matemático, é indicar certas zonas do globo onde há várias atrações, por exemplo, aqui nos Açores temos a natureza, temos as nossas tradições, mas que para além disso também se pode tirar proveito do ponto de vista matemático. Ou porque aquela zona está relacionada com a história da matemática, com algum matemático famoso da antiguidade ou dos tempos mais modernos, ou porque há certos, por exemplo, certos museus, e no nosso caso seria a calçada portuguesa, o nosso artesanato, que podem ser explorados do ponto de vista matemático. Não é para ser explorado por especialistas, portanto, não é a ideia de trazer grandes matemáticos e cérebros para fazer turismo, mas sim o cidadão comum, porque os turistas gostam de perceber um bocadinho mais além do que lhes é dado, para além da beleza, que é algo que é intuitivo e que nós sentimos, mas muitas vezes os turistas gostam de perceber o porquê e qual a estrutura que está por trás, e a matemática e essa mesma beleza também pode ser simétrica. Olha, vou lançar um novo desafio aqui ao professor. O professor vem para a semana, eu não sei que tema é que nos vai trazer, qual é que é o tema que nos traz na próxima semana, já sabe? É surpresa, mas posso dizer que tem a ver com as calçadas aqui na região, com um facto importante que vai ser revelado em primeira mão aqui no programa Açores Hoje, e que tem a ver com, como já falamos em tempos, com o facto de Lisboa ser até então a única cidade com os 7 tipos de frisos em calçada. Pois isso já não é verdade, já há mais uma cidade, açoriana. Não revelo já tudo. Não vou revelar. Portanto, na próxima semana, os nossos telespectadores estão convidados, penso que é de hoje a uma semana, exatamente, no mesmo horário, a assistir ao Açores Hoje e a descobrir os outros pormenores. E vamos fazer essa despedida. Depois, em férias, o desafio era o professor encontrar as simetrias nas paisagens, porque se calhar encontram-se, porque quando nós achamos algo muito belo, não é? E esta beleza que, como dizia bem, é intuitiva, às vezes estão ali segredos escondidos. É verdade. Por exemplo, mesmo em termos da simetria de reflexão, encontramos na natureza. A maior parte dos animais tem simetria de reflexão, as flores, as plantas. Mesmo quando observamos, e aqui é fácil nos Açores, portanto, a imagem refletida no mar ou no lago, encontramos a simetria de reflexão. E depois há todos os padrões numéricos, que também é interessante. Muitas vezes falamos de padrões geométricos, mas também há padrões numéricos interessantes na natureza e podíamos começar, quem sabe, na rentrée, com algo sobre os padrões numéricos da natureza. Imagens das férias. Por exemplo, e por que não encontrar padrões numéricos no ananás dos Açores. No ananás também. Tão característico aqui de São Miguel. Muito bem. Vamos então deixar também o Facebook para outras pessoas que estejam a ver em casa e que, como nós, queiram acrescentar sugestões e lançar desafios, ou possam fazer. A página que estão a ver é então a página da Matemática ao seu Encontro. É www.facebook.com/matemática ao seu encontro. O que é que têm partilhado aqui, professor? Há pessoas que têm partilhado trabalhos, essencialmente de artesanato. Eu também costumo colocar aqui nesta página do Facebook os artigos que publico, por exemplo, no Tribuna das Ilhas, no Semanário da Ilha do Faial, que muitas vezes, portanto, aprofundam os temas que estão aqui abordados. Portanto, quem quiser também aprofundar um pouco destes temas,
ou propor novos temas, portanto, é muito bem-vindo a visitar o site. É só fazer gosto. Nós encontramos-nos na próxima semana, que será a nossa semana de despedida, porque depois vamos para férias todos. Também são precisas, não é? Professora, obrigada. Eu é que agradeço. Até para a semana. Não vamos ainda de férias, calma, só no dia 3. Para já despedimos-nos de si com um até amanhã. Contamos consigo amanhã no mesmo sítio, à mesma hora. Volte connosco.